Então, Peraí, Vinícius, deixa eu só começar a gravação. Bom dia, é um prazer estar com vocês aqui essa manhã para a gente discutir mais uma vez casos, né, da vida real, os casos que a gente tem enfrentado aí na pandemia Covid. E é sempre bom a gente dizer que a gente vem aqui para uma troca, né, e um aprendizado conjunto, né? A gente tanto aprende como às vezes consegue dar uma nova visão para os casos que vocês apresentam. Então, eu vou passar a palavra para a Silvana, falar um bom dia para vocês, e na sequência a gente deixa o Vinícius se apresentar também, tá bom, Vinícius? E daí você compartilha a sua tela. Gente, bom dia, é um prazer estar aqui com vocês, né? Já vimos o caso, agora vamos ver a evolução, com o Vinícius apresentando, e vamos tirar aí um bom aprendizado da nossa atividade. Vinícius, pode se apresentar e depois compartilhar a sua tela. bom dia a todos. Meu nome é Vinícius, eu sou residente do 3º ano do Serviço de Ginecologia e Obstetrícia do Hospital e Maternidade de São José dos Pinhais. Eu vou apresentar um caso de uma paciente com Covid do nosso hospital. Eu vou compartilhar a tela, então. Todos estão vendo a tela? Sim, Vinícius, tá ok. Ok, pode começar. Vou iniciar, então. Então, eu vou comentar sobre o caso de uma paciente que chegou no pronto atendimento obstétrico no dia 15 de junho, às 10h10 da noite. TGL, 27 anos, parda, católica, do lar, procedente de São José dos Pinhais, realizou 10 consultas de pré-natal. Ela é primigesta, 27 semanas e 5 dias de gestação, com uma ecografia de primeiro trimestre, então uma idade gestacional bem datada. Tipagem sanguínea A positivo, toxoplasmose suscetível. Chegou com queixa principal de falta de ar e tosse seca. História médica atual, então a paciente refere que iniciou há 8 dias com tosse seca e prostração, sendo que há 4 dias teve uma piora do quadro. Então ela evoluiu com dispneia, dor torácica, febre em torno de 38 graus. Ela já tinha procurado o hospital no dia 12 de junho, com tosse seca, prostração, porém ela não estava com dispneia, nem dor torácica e nem febre. No dia 12, foi coletado o PCR e o resultado veio positivo. No dia 12, ela referia que não tinha contato com ninguém que apresentava Covid. Daí, no dia seguinte, no dia 13 de junho, o seu marido começou a apresentar sintomas parecidos com o dela. Realizou um teste PCR para Covid e também acabou vindo positivo. Então, de antecedentes pessoais, a paciente como comorbidades: diabetes mellitus tipo 2, glicemia de jejum de primeiro trimestre de 186, hemoglobina glicada de 10,5. Ela é em uso de insulina, NPH, 16 unidades pela manhã, 12 unidades no meio-dia e 8 unidades à noite. Além de traço falciforme também descoberto na gestação. Na gestação, ela apresentou uma urocultura positiva com Enterococcus faecalis sensível à nitrofurantoína. Foi tratada do dia 20 ao 27 de maio, porém não realizou urocultura de controle pós-tratamento. Ainda ela usa na gestação AS 100 mg dia para prevenção de pré-eclâmpsia
e sulfato ferroso 80 miligramas dia. Nega alergias, nega tabagismo, nega cirurgias prévias e de antecedentes familiares, a mãe da paciente apresenta também diabetes tipo 2. Então, o exame físico e ginecológico da admissão da paciente no pronto atendimento, então ela chegou em irregular estado geral, hipocorada, febril, taquipneica, com a pressão arterial de 134 por 61, uma frequência cardíaca de 110, frequência respiratória de 50, saturando 69% em ar ambiente e temperatura de 37,9 graus. Ela pesa 60 quilos, altura de 1,60 e MC de 23,4. Então, ela chegou taquipneica, taquicárdica, com uma pressão normal e dessaturando. E febril. Altura uterina de 26, BCF de 158, dinâmica uterina ausente, movimentos fetais presentes, toque não realizado e sem edemas em membros inferiores. Então, a avaliação, uma gestação de 27 semanas e 5 dias, diabetes tipo 2 insulino dependente, traço falciforme, síndrome respiratória aguda grave por COVID-19 positivo e apresentou melhora da saturação com o uso de máscara 12 litros por minuto. Como plano, a paciente foi internada, foi discutido o caso com a UTI geral do hospital e decidido em conjunto sobre a interrupção da gestação devido ao risco de óbito materno-fetal. E também foi conversado com os familiares e explicado sobre a gravidade do caso, tanto para a mãe como para o feto. Então, 1 hora após a chegada da paciente no hospital, ela foi submetida a cesárea sob raquianestesia às 23h08 da noite do dia 15/6, devido à insuficiência respiratória aguda, COVID positivo e gestação pré-termo extremo. Então, RN feminino, pesou 1,56 kg, Apgar 8,9, capurro de 27 mais 5 semanas, foi encaminhada para a UTI neonatal e foi intubado logo após na UTI neonatal. Procedimento, a cesárea foi realizada sem intercorrências e a paciente em seguida foi encaminhada para a UTI geral COVID do hospital. Chegando na UTI geral, a admissão da paciente a 1h da manhã do dia 16 de junho foi admitida na UTI. Alerta sem dor, referindo desconforto respiratório. Avaliação ventilatória, ela estava sob máscara, sob reservatório, a 7 litros por minuto, saturando 91%, taquipneica, 30 incursões respiratórias por minuto, sem esforço respiratório. Ausculta pulmonar limpa. Hemodinamicamente estável, normocárdica e normotensa. A avaliação do abdômen e útero estava contraído, abaixo da cicatriz umbilical, e diurese presente em sonda vesical de Demore. Então, a avaliação pós-cesárea, diabetes tipo 2, traço falciforme, síndrome respiratória aguda grave por COVID. Aí o plano dos intensivistas foi iniciar metilprednisolona, analgesia, vigilância e otimização respiratória e solicitado uma tomografia de tórax. No dia 16, às 19 horas, a paciente, ainda sob máscara, sob reservatório, pronada, saturando 97%, a 15 litros por minuto. Taquipneica com esforço respiratório leve e ausculta pulmonar com crepitações difusas. Diurese com 200 ml de urina nas últimas 24 horas. Plano, então, foi mantido metilprednisolona, analgesia e mantido sem antibiótico terapia. Mantido com VNI, ventilação não invasiva, pronação ativa com alto risco de intubação. Aguardando o laudo formal da tomografia de tórax e aparentemente com uma lesão de mais de 75%
pulmão. Iniciado enoxaparina, dose profilática de 40 mg dia. Aí aqui tem a imagem da tomografia, mostrando comprometimento pulmonar importante. Então, no dia 17 de junho, às 11h30, a paciente sob máscara, em uso de máscara sob reservatório, supinada, saturando 88% a 15 litros por minuto. Taquipneica, 30 incursões por minuto, com esforço respiratório pouco mais importante do que no dia anterior, ausculta pulmonar com crepitações difusas, e a paciente foi entubada. Diurese nas últimas 24 horas de 500 ml. Iniciado antibiótico terapia com ceftriaxona e azitromicina. No dia 17 ainda, às 19 horas, foi realizado acesso venoso central em jugular direita. A paciente foi pronada às 18h40 do dia 17. Hemodinamicamente estável, às custas de noradrenalina 1 ml hora. E foi realizada uma gasometria arterial pós-pronação, mostrando uma acidose, pH de 7,24, PCO2 de 69, PO2 de 72, bicarbonato aumentado, 29,6, saturando 91%. No dia 18 de junho, então a paciente pronada, ausculta pulmonar diminuída em bases, hemodinamicamente, discretamente taquicárdica, com PA de 101 por 65, sem uso de vasopressor, e a gasometria mostrando acidose respiratória, assim como na última gasometria realizada. Diurese de 1.000 ml nas últimas 24 horas e função renal preservada. No dia 18 de junho, às 8h30 da noite, paciente supinada, dessaturando 76%, extubaram e trocaram a cânula. Após essas medidas, a paciente voltou a ter parâmetros estáveis. Foi novamente pronada no dia 19/6, às 11 horas da manhã, avaliação pulmonar com murmúrio presente, com crepitações isoladas em base. Diurese presente em sonda vesical de demora, 1.300 ml nas últimas 24 horas, com função renal preservada. Laboratorial, apresentando uma leucocitose de 18.000, sem desvio à esquerda, com PCR baixo e afebril. Foi mantido ceftriaxona, estava em D3, plano era manter até D7, e metilprednisolona em D6, plano para manter até D10. E também a azitromicina que ela tinha iniciado, também em D3 agora, com plano de manter até D5. Aí tem uma evolução da UTI neonatal do dia 20/6, que às 5h30 da manhã, o RN apresentou dessaturação, apresentou sangramento em vias aéreas superiores, sem melhora após aspiração. Foi realizada nova intubação, apresentando sangramento maciço em cânula, administrada adrenalina via tubo, 2 doses, sem melhora, evoluindo para bradicardia. Foi realizado manobras de reanimação cardiopulmonar com melhora. Porém, durante todo o dia 20, o RN ainda apresentando um quadro gravíssimo, sendo que às 17h12 evoluiu para óbito no dia 20/6. Foi entrado em contato com o pai e os avós, comunicando sobre o caso.
No dia 22 de junho, às 18h15, na UTI geral, então a paciente já tinha feito 2 ciclos de pronação, o primeiro com 24 horas e o segundo ciclo com 46 horas. Foi tentada a suspensão do bloqueador neuromuscular, porém sem sucesso, o paciente não tolerou. E diurese em sonda vesical de demora apresentando 320 ml nas últimas 24 horas, ureia de 61 e creatinina de 0,82. Então, ela tinha diminuído a diurese em relação aos outros dias e observaram bexigoma, foi trocada a sonda vesical e após apresentou diurese abundante. Laboratoriais, então a paciente com leucócitos de 13.940, 3% de bastões, PCR baixo, 0,2, afebril, mantido ceftriaxona, prednisolona, em D8 agora. No dia 23, às 4 da tarde, paciente com uma diurese adequada, 2.600 ml em 24 horas, ureia e creatinina normais. Então, função renal aparentemente normal. Leucocitose de 20.680 com 1% de bastão, PCR 0,6, mantendo-se baixo, paciente afebril, mantido ceftriaxona e prednisolona. A obstetrícia acabou avaliando um pequeno engurgitamento mamário que a paciente estava apresentando e foi sugerido cabergolina, meio comprimido de 12 em 12 horas por 2 dias para supressão da lactação. No dia 24, paciente apresentando 2.100 ml de diurese nas últimas 24 horas, com ureia e creatinina normais. Uma leucocitose de 16.720, com 4% de bastões, 1,1 de PCR, discreto aumento em relação à última avaliação, mantendo-se afebril. Término da antibiótico terapia com ceftriaxona e término da metilprednisolona. Tinha saído o laudo formal da tomografia de tórax do dia 16, com opacidades pulmonares, com atenuação em vidro fosco, esparsas e multifocais, com distribuição predominantemente periférica, associados a bandas parenquimatosas e consolidação de permeio, comprometendo aproximadamente 50% do pulmão. Aí no dia 27, às 11 horas da manhã, foi feita uma nova tentativa de suspensão do bloqueador neuromuscular. Porém, a paciente não tolerou novamente e acabaram voltando com o bloqueador. Diurese de 1.800 ml em 24 horas, com função renal preservada. Leucocitose de 20.650, 4% de bastões e aumento do PCR. E a avaliação de hoje pela manhã, a paciente com piora da complacência pulmonar, diurese de 1.700 com função renal preservada, leucocitose de 25.470, 5% de bastões, PCR de 5,2, afebril. Aí os intensivistas acabaram iniciando outro esquema de antibiótico com polimixina, vancomicina e metronidazol, e solicitado uma angiotomo devido a essa piora pulmonar, suspeitando de que a paciente possa estar evoluindo para TEP. Seria essa apresentação do caso. Obrigado, Vinícius, pela apresentação. O caso está bem completo, mas eu gostaria só que você esclarecesse algumas dúvidas em relação se vocês são referência para o Hospital Covid, como que é o fluxo de chegada dessas pacientes, né? Porque na sua apresentação você diz que a paciente foi 2 vezes no dia 12 e depois no dia 15. Como que tem sido esse acompanhamento ambulatorial, quando vocês liberam? Só para a gente entender como está funcionando o fluxo de vocês aí na cidade. Se você puder
dar uma explicada para a gente? Sim, então, as pacientes, elas têm chegado, as gestantes, sendo avaliadas no pronto atendimento obstétrico. Aí a gente avalia se tem sinais de gravidade, né? Acaba seguindo aquele fluxo, avaliando saturação, frequência cardíaca, respiratória. Se a gente identifica alguns sinais de gravidade, a gente acaba passando o caso também para a clínica médica, avaliar, né? Que eles têm o pronto-socorro, tem a ala COVID no hospital, tem o pronto-socorro, que acaba recebendo pacientes da clínica médica, mas vem pacientes COVID também para ser avaliadas, e tem a UTI geral. A UTI geral, uma das UTIs era destinada só para pacientes COVID, aí depois, mais no final do ano ali, acabou dando uma diminuída um pouco nos casos, acabou se transformando novamente em UTI geral e acabou deixando uma ala do pronto-socorro para pacientes COVID, né, a sala vermelha, e agora acabou com o aumento dos casos nos últimos meses, acabou voltando a ter uma UTI COVID, né? E sem contar que no município também tem uma UPA, né, aqui no município, que acaba recebendo só pacientes COVID também, né? Tanto gestantes como não gestantes, mas as gestantes acabam vindo mais para o nosso serviço mesmo, sendo avaliadas por nós no pronto atendimento. Mas daí, quando vocês consideram que é um caso leve, então ela foi, colheu Covid, é um caso leve, ela fica em casa. Quem monitoriza essa paciente nos períodos, nos dias que ela está em casa? Como que é o fluxo que vocês estabeleceram? Alguém liga para ela liga, ou ela só é orientada, se estiver pior, ela retornar ao hospital? Sim, então a gente avalia ela, por exemplo, e acaba liberando se não tem sinais de gravidade e orienta a ficar em casa, isolamento domiciliar, e quem acaba morando junto com ela também. E aí não tem uma monitorização assim, é só orientado a ficar em casa, se tiver sinais de piora, retornar para o hospital. Ok, e nessa ala que vocês atendem é uma área dedicada para Covid. Eu acabei não entendendo, porque você falou a clínica médica tem uma área dedicada a Covid, mas e a obstetrícia também tem uma área? Na obstetrícia também, então, ela já é triada pela enfermagem, tem lá uma série de perguntas, né, de sintomas respiratórios, e aí se identifica sintomas respiratórios, essa paciente já é automaticamente atendida numa sala separada das outras pacientes, né, para não ter contato, não ter contaminação. Então, é atendida numa outra sala com todos os equipamentos, todo o necessário separado. Aí a gente se paramenta, examina na outra sala. Não, tá ok. É só porque a gente não conhece como é seu serviço, para a gente saber como está estabelecido esse fluxo, mas pelo que você está falando, o fluxo está bem estabelecido. É que, de fato, a paciente, quando ela volta, ela tem uma saturação bem baixa na entrada, né? E estava com uma síndrome respiratória aguda grave. Vocês chegaram a perguntar se ela veio piorando e só foi no limite mesmo? Porque essa é a grande preocupação. A gente libera, lógico, a paciente não tem sinal de gravidade, mas por isso que a gente tenta sempre estabelecer esse contato telefônico, alguém que monitorize essa paciente, porque senão, às vezes, ela demora muito para retornar ao serviço e chega numa condição bem pior, uma frequência respiratória muito alta, etc. Você sabe dizer, no caso dessa paciente, como que foi? Sim. Então, aquele dia, ela não tinha sinais de gravidade, foi liberada, aí ela comentou, né, que acabou piorando em casa, mas achou que ia melhorar, e aí não procurou mais o atendimento, e aí quando procurou, já estava num quadro muito mais avançado, né, e principalmente ali ela já estava entrando naquela fase mais inflamatória da doença também, então mais de gravidade, né?
ali a partir da segunda semana. Então, ela acabou não procurando antes também. Não, é exatamente isso. A gente percebe isso, né? Que às vezes a paciente acha que vai ficar bem em casa, e por isso que a gente sempre orienta que tenha um fluxo de contato com os pacientes, né? Que é justamente para a gente conseguir identificar num contato telefônico uma fala mais cansada, alguma coisa, e pedir que a paciente retorne. Mas no município de vocês, a unidade básica de saúde tem esse monitoramento dos pacientes que vão para domicílio? Você sabe dizer como que está funcionando no município como um todo, na unidade básica, fora da rede hospitalar? Não tenho tanto contato com a parte da atenção primária, assim, porque teve algumas unidades até que se transformaram em atendimento COVID mesmo, só. Mas eles, pelo que a gente sabe, né, que é comentado com a gente, tem um fluxo de acompanhamento, ou pelo menos passado o isolamento, pedido para a paciente retornar, para avaliar como é que ela acabou ficando. Então, Vinícius, essa é a que a gente chama da primeira demora, né, que se associa com a morte materna ou inermis, né, porque a paciente tem uma dificuldade de reconhecer a gravidade, né, ou porque ela realmente está negando, ou porque ela não quer ir ao hospital. A gente tem observado muito medo das gestantes de ir ao hospital, né, às vezes elas negam os sintomas para a equipe da triagem, por medo de não ser atendida, mas certamente, né, ela subestimou que estivesse piorando, e ela chega no hospital numa situação bem preocupante, uma saturação muito baixa, né, a gente considera a gestante pelo menos 95% adequado de saturação, ela chega numa saturação muito baixa, e isso tem, claro, repercussão direta sobre tanto a saúde materna quanto a saúde fetal, né, porque se a mãe está oxigenando mal, o feto, que é altamente dependente de O2, vai oxigenar mal também, né? Então, essa é a primeira demora, e com certeza não são vocês, muitas vezes, que vão monitorizar essas pacientes em isolamento domiciliar, porque vocês são um hospital de referência, mas se tivesse alguém aqui da atenção básica, seria interessante que a gente soubesse disso. Nosso objetivo aqui não é checar nada, é mostrar os fluxos que nós, que fizemos o manual, tentamos orientar para todas as regiões no sentido de cobertura dessas pacientes. E a gente tem pedido, inclusive, que não seja mensagem de WhatsApp, como a Adriana falou, que seja ligar realmente, porque às vezes pelo Zap a paciente fala, não, tá tudo bem, tá? Mas se você falar com ela, você vê que ela está dispneica, certo? E aí você fala, olha, eu acho que você precisa vir, tá? Porque a sua respiração está cansada, isso pode ser um sinal de pior. Então, isso é muito importante, e é uma coisa que a gente tem batido em todas, nós discutimos casos no Brasil inteiro, né? O grupo que a gente faz parte, eu e a Adriana, e a gente tem chamado muita atenção nisso. A paciente demorando a chegar, e aí tem várias causas, né? Ou porque ela não reconhece, ou porque o colega que está lá na atenção básica, na UPA, não consegue vaga nos hospitais. Então, tem várias causas aí de demora que a gente tem observado, tá? Vinícius, e na entrada, eu senti um pouco de falta, vocês fizeram algum exame para avaliar a vitalidade fetal? Porque tinha só, que você registrou aqui, um batimento de 158 do feto, né, não tinha dinâmica, tinha movimento presente. Vocês fizeram alguma cardiotocografia, algum outro exame? Como que funciona o fluxo aí para vocês? Sim, assim, não foi feito cardiotoco e também acabou não sendo feita a ecografia à beira do leito, porque geralmente a gente às vezes acaba fazendo mesmo, para ver como é que tá o feto, tanto a cardiotoco como o ultrassom,
mas no momento, devido à gravidade materna, também pensando na questão da mãe, foi conversado com a UTI imediatamente, e entre a admissão dela às 10 da noite, foi feita a interrupção da gestação às 11. Então, foi um tempo curto ali de intervalo, entre as 10 e as 11, desde que ela chegou até ser feita a cesárea. Mas não foi feito o BCF, avaliação no exame físico ginecológico só, mas não foi feito o cardiotoco. Tá. Então, quando ela tem a entrada, né, que vocês colocam, a paciente é internada e é discutido o caso com a UTI. Nesse momento, ela está com máscara 12 litros por minuto. Para quanto foi a saturação dela? Quando mudou para máscara com 12 litros por minuto? Você tem esse dado? Teve uma melhora, foi para uns 85, por aí, em torno disso. 85, 86, 87. Mas ela estava com esse comprometimento, começando a ter esse esforço, né? Então a UTI também achou, foi discutido o caso, né, em conjunto, multidisciplinar, e foi achado melhor a interrupção da gestação, até por conta de facilitar o manejo depois na UTI geral, né? Dela não sendo mais gestante, né? Mas também tem essa discussão, talvez o trauma cirúrgico às vezes pode acabar piorando depois a recuperação, né? Então, essa é uma dúvida também, sempre que a gente tem, né? Qual o melhor momento de interromper a gestação? Não, na verdade, essa decisão é uma decisão bastante difícil, como a Silvana sempre fala, essa é a pergunta do milhão, valendo um milhão, quem souber responder exatamente vai ganhar, mas na verdade, é que assim, a gente está diante de uma gestação com uma prematuridade extrema, né, a preocupação também é a parte fetal, de você interromper uma gestação tão prematura, sem nenhum preparo, sem corticoide para maturação fetal, sim, sem neuroproteção para esse feto, então você acaba aumentando a morbidade para o feto também. Pelo que você diz, eu não tenho dúvida que essa gestante tinha indicação de intubação, porque ela não estava mantendo uma saturação adequada e tinha uma frequência respiratória alta. A grande dúvida é, será que ela tinha, nesse momento, a indicação de interrupção da gestação, né? Esse realmente é uma linha bastante tênue e que a gente precisa de uma discussão bem próxima com a equipe de UTI, mostrando que a paciente nessa condição pode ser entubada com segurança, sem necessidade, às vezes, da interrupção da gestação, né? Esse manejo no COVID é um pouco diferente do manejo que a gente tem em outras situações, em pré-eclâmpsia, mesmo no H1N1, em que a gente tinha uma grande melhora quando interrompia a gestação. O COVID não mostra essa mesma evolução, né? Então, nessa discussão, cabe a gente discutir os pontos em que vocês sentem que tem fragilidade com a equipe da UTI. Por exemplo, nessa reunião, tem alguém da UTI participando para a gente ver a posição deles também? Vocês sabem? Ai, eu não sei se estão participando. Eu costumo sempre dizer, gente, que discutir o plantão no dia seguinte é fácil, né? É muito fácil. A gente discutir depois que fez, a gente consegue enxergar várias coisas que muitas vezes a gente não consegue. Então, primeiro, nós não estávamos aí nesse momento. Mas o que a gente aprendeu sendo serviço de referência com grande número de casos, tanto Unicamp, quanto a USP Ribeirão, quanto a USP São Paulo? Essa pressão é muito comum. O grupo da CTI, geralmente, ele pensa... questionam muito a obstetrícia, não é a hora de resolver, e aí a gente já passou por todas as fases possíveis, resolve o mais rápido possível, depois a gente começou a ver que as pacientes, na realidade, não melhoravam com essa resolução mais rápida, né? E hoje, eu sempre tenho dito o seguinte, que é uma conduta que a gente tem discutido muito no grupo. Primeira coisa, o feto, ele está num ambiente
inóspito, porque a mãe está com uma saturação ruim, tá? Mas são eventos agudos, normalmente. Então, normalmente, Doppler não vai nos ajudar muito nessa fase. É a cardiotoco, embora seja um pré-termo extremo, e o perfil biofísico fetal. É isso que mais nos ajuda. Se esse feto não tem alteração nenhuma, ele vai resistir bem à intubação. Se ele é um feto com reserva, ele vai resistir. Mas a equipe de UTI, a equipe de obstetrícia tem que estar muito sintonizados. Por quê? Porque é aquela hora que a saturação de uma mulher que está 88 não vai entubar, vai cair mais, eu sei disso. Então, eu preciso estar atento, porque se ali houver uma agudização, tá? Essa paciente. Mas se o feto tem reserva boa, normalmente ele faz ali uma desaceleração, alguma coisa assim, mas a mãe oxigena bem depois da intubação e ele melhora também. E a gente tem seguido muito essas gestantes, ainda gestantes, na UTI, pós-intubação, tá? E tem definido, dá tempo de fazer medidas como corticoide, monitorizar adequadamente a mãe, fazendo uma resolução um pouco mais tardia, muitas vezes com melhor prognóstico. Então, assim, discutir no dia seguinte, que deveria, parece precoce, é mais fácil do que naquele momento que a gente está ali, que viveu o caso, né? Então, não é esse o nosso objetivo aqui. Mas a gente gostaria de um alerta nesse sentido, né? Essa pressão é normal, o grupo da UTI, ele geralmente, ele se sente mais à vontade para conduzir um caso grave se ela não for mais gestante, óbvio, tá? Mas muitas vezes isso, ao contrário do que a gente pensou mais no início, não tem trazido tantos benefícios assim. Há vezes em que você entuba, está esperando, e você vai vendo que realmente a mãe não recupera, e aí você acaba fazendo realmente a cesárea. Mas, assim, intubar não é significado de resolver a gestação. Isso é uma coisa importante que a gente precisa pontuar, tá? Para todos os serviços que estão fazendo esse acompanhamento. Além disso, que a Silvana falou, o que eu tinha dito, né? A indicação da intubação, se ela existe, ela deve ser realizada, né? Mas a intubação não significa que eu preciso intubar, resolver para poder intubar. Então, se a intubação está indicada por saturação, por frequência respiratória, por parâmetro ventilatório, ela precisa ser entubada, independente da gente definir se vai precisar fazer a resolução ou não. Sem dúvida nenhuma, né? Todos nós passamos por dificuldades nesse alinhamento com as equipes de UTI. Eu na Unicamp, a Silvana na USP Ribeirão, o pessoal da USP São Paulo, e aí a gente teve que, ao longo da pandemia, ir ajustando e alinhando essas condutas junto com as equipes. Vocês fazem discussão conjuntas desse caso, né? Vocês passam visita conjunta com a equipe da UTI, nos casos de paciente COVID, como funciona no serviço de vocês? Sim, a gente passa. É discutido, né, o caso, que nem foi discutido, pela interrupção, e na pós-cesárea também, a paciente já na UTI. Quem vai manejando são os intensivistas, mas a gente vai passando visita, acompanhando diariamente, se informando do caso, os intensivistas vão comentando com a gente, discutindo, né, e a gente vai auxiliando eles também da parte obstétrica, né, mas tem uma discussão e a gente acompanha em conjunto. Ótimo, né? Isso é o ideal mesmo, que seja um acompanhamento conjunto, multidisciplinar, em que envolva também a equipe de fisioterapia, etc., que é importante nesse tratamento dessa paciente com COVID, que é uma doença que realmente tem uma complexidade aí, né, de manejo bastante elevada, né? E, no final, esse bebê, aparentemente, ele evoluiu com complicações da própria prematuridade. Ou vocês têm testado os recém-nascidos que nascem para COVID? Vocês fazem testagem no recém-nascido ou não? Então, geralmente acaba sendo feita a testagem, né? Mas nesse caso não tem registro, então, de testagem.
né? E foi realmente por conta da prematuridade, né? Talvez com corticoide, talvez tivesse melhorado um pouco a parte pulmonar fetal, né? Corticoide antes. E o desfecho fetal não foi o esperado, não foi o melhor, né? Uma coisa também, Vinícius, que eu não sei como é que é o protocolo aí do serviço, mas que a gente recomenda no manual, a Karen até já colocou o manual aqui no chat, o protocolo de vocês é esperar realmente para entrar com o Clexane, porque é uma paciente que chega com um quadro grave, né? Eu vi que entrou com o Clexane, o pessoal pediu para a gente não falar em marca, né? Entrou com a Inoxa um pouco mais tardiamente, né? E vocês não tinham imagem de tórax pulmonar, e também só demoraram, não posso dizer demoraram, mas acharam que não tinha necessidade de entrar com antibiótico e entram também posteriormente, né? Então, são algumas coisas que a gente, assim, não avalia a paciente na hora, mas para nós aqui, entrou com oxigênio, nós entramos com o Clexane, tá? Essa é a nossa recomendação no manual, certo? E o antibiótico, ele deve ser usado, nós usamos muito antibiótico em geral, é uma observação, né? Na paciente com COVID grave, né? E talvez até a mais do que seja necessário. Mas numa paciente grave, a não ser que você tenha o exame imediato que você diga não tem aqui comprometimento infeccioso, para a gente não entrar. Se você ainda não tem, talvez devesse, né, porque depois a paciente evolui necessitando e utilizando antibiótico. Então, são algumas reflexões, né, eu acho que a heparina, o antibiótico eu tenho dúvida realmente, mas a heparina eu diria que deveria ter começado um pouco antes nessa paciente, tá? Talvez também não tenha iniciado porque vocês pensaram em resolver rápido, né, e aí esperaram, mas é uma coisa importante, né? Então, nas pacientes internadas por COVID, na nossa enfermaria, a gente faz de rotina, porque se ela está internada, a gente julgou uma gravidade maior, então a gente acaba fazendo enoxaparina dose profilática. No caso, a gente acabou não iniciando já de cara por conta da interrupção da gestação, né? O Clexane, e daí após cesárea, a gente acaba geralmente esperando 6 horas após. Então, como foi ali às 11 da noite, então acabou fazendo Clexane na manhã do dia seguinte, por esse motivo, né? Mas geralmente a gente usa sim, se precisa suporte de oxigênio, a gente acaba utilizando Clexane. Eu imaginei que era por isso mesmo que vocês não tivessem iniciado, porque vocês optaram por interrupção, né? E daí, para não complicar, até porque a paciente foi submetida a cesárea com bloqueio. Se ela tivesse anticoagulada, ela teria que ir para anestesia geral, já de cara, né? Então, eu imaginei que fosse por isso que vocês atrasaram um pouco essa entrada, mas é o que a Silvana falou, né? A nossa recomendação, quando a paciente interna com uma síndrome respiratória aguda grave, a gente inicia corticoterapia, enoxaparina, antibiótico terapia, até ter o resultado dos exames, né, porque a gente não tem imagem, não tem doppelgrama ainda para saber se ela está com infecção associada ou não, era um quadro já, que ela já estava na fase da doença inflamatória, né, tinha mais de uma semana de história de sintoma, então, quer dizer, era uma paciente que estava entrando já na fase inflamatória e que precisava de todos os suportes de fato. E, ok, a opção de vocês for não iniciar o antibiótico, mas o que a gente recomenda é que inicie o antibiótico, depois se confirma que não tem a infecção associada, a gente suspende atualmente, né, se achar que não, de fato não tem nada associado. Vocês têm feito geralmente esquema com ceftriaxona e azitromicina combinado, que nem foi iniciado aqui. Exato, né, e a gente depois só vai escalonar mudança de antibiótico baseado na evolução do paciente, né,
Mas, assim, o protocolo de cada instituição. Você pode usar também, se preferir, amoxa mais clavulanato associado à azitromicina, a depender da sua CCIH. Cada hospital segue mais ou menos o padrão de infecção e controle de infecção do próprio serviço. Eu vi que tem uma observação aqui no chat, que a Ana colocou que tem uma nota técnica, né, do estado do Paraná, que fala que a abordagem de monitoramento das pacientes é feita pela equipe de assistência primária à saúde, então, eles devem ter isso já estabelecidos mesmo no município. Eu só estou falando porque a gente tinha perguntado e eu vi agora que tem uma colocação no chat, né, em relação a isso. Que ótimo, a gente gosta mesmo que os fluxos estejam bem estabelecidos para que a paciente também não se sinta perdida, né, nesse acesso ao hospital para evitar, como a Silvana falou, as demoras, né, além da demora de percepção, a demora de receber assistência, a segunda demora. Pelo que a gente viu do caso, a paciente ainda está internada e entubada, com uma complacência pulmonar bastante ruim. Na verdade, eu não sei se isso é um alento ou não, a gente tem visto que a doença inflamatória do COVID deixa um pulmão bastante duro, com uma complacência bastante ruim, e nem sempre isso é sinal de que ela está evoluindo com TEP, ok, fazer uma angiotomo, tudo, mas talvez, às vezes, o exame possa vir normal, ela está anticoagulada, a chance dela ter feito um TEP agora anticoagulada é menor, mas, de fato, a gente tem visto pacientes evoluírem com pulmão muito ruim, com complacência muito ruim, pelo próprio quadro inflamatório. E isso vai melhorando conforme vai manejando a parte respiratória, fisioterapia, etc. Tá? Então, não sei se isso serve de alento, mas a gente já teve casos graves assim, que depois foram estubadas. É que, às vezes, a necessidade, né, de suporte aí fica um pouco arrastado e vai dando uma angústia na equipe. Mas isso tem acontecido. Mas vocês estão fazendo tudo como precisa, né, nesse momento, tentando trocar antibiótico, fazendo imagem de novo, para ver o que está mantendo essa paciente na ventilação. É só mesmo para compartilhar, né, que a gente nessas reuniões também compartilha os nossos casos, né, Silvana? Sim, e as mesmas dúvidas que vocês têm, gente, nós também temos, tá? As mesmas dificuldades, os mesmos embates, às vezes, que a gente tem entre equipes, e é nesse sentido que a gente traz mais essa colaboração de mostrar, né, um pouco mais, ou discutir, e dizer que está todo mundo aprendendo, a gente não sabe muita coisa dessa doença, não, tá? Foi um ano aí intenso, né, de casos, de melhora, de piora, agora vai acabar e aí aumenta. Então, a gente tem muita dúvida nisso tudo ainda, mas das coisas que a gente aprendeu ao longo desse tempo, é que gerou esse manual, né, para a gente poder, pelo menos, dar uma luz, uma diretriz, né, para algumas coisas que a gente ainda vai modificando. Acabamos, inclusive, de fazer uma atualização no manual, por algumas mudanças já melhor estabelecidas, né, em relação a ventilação, cuidados com a... Alguém quer fazer alguma outra sugestão? Alguém quer fazer algum comentário? O próprio Vinícius, alguma outra particularidade do caso, gente? Vinícius, eu só tenho mais uma pergunta que eu acabei enquanto a Silvana estava falando. Essa paciente já tinha sido vacinada? Você sabe dizer para a gente? Como que está a condição de vacinação em grávida aí no município de vocês? As pacientes estão sendo vacinadas aqui no município. Inicialmente eram as gestantes com comorbidades, né? Agora acabou sendo liberado para todas as gestantes, até de risco habitual. Essa paciente não chegou a ser vacinada, tá? Então, se tivesse sido vacinada, talvez o desfecho
estaria sendo diferente, mas infelizmente não. Também por conta das comorbidades, né? Então, ela tem diabetes tipo 2, usando insulina, então tudo isso tem dificultado a recuperação dela, né? Mas infelizmente ela não tinha sido vacinada. Mas ela estava incluída no rol de comorbidades, né? Diabética, insulino Sim, dependente. ah, Você não sabe dizer porque ela não tinha procurado ou não tinha sido orientada a ser não, do vacinada? motivo não, mas ela na descrição do prontuário, né? Inclusive é que a gente não conseguiu também ter uma conversa muito com ela por conta do quadro, né? Essa evolução desfavorável. Mas na evolução do sistema tem que a paciente foi consultada na UBS, foi fornecida uma carta para a paciente procurar a vacinação. Inclusive, foi no dia que ela fez aquele tratamento para infecção urinária, que tinha vindo a urocultura positiva. Então, tinha dado a receita do antibiótico e também fornecido a carta para ela procurar a vacinação. Só que aí não foi descrito nada mais de vacina. Então, ela não tinha sido vacinada, nem com a primeira, nem segunda dose. Então, mas o motivo de não ter sido, não tenho como informar, infelizmente. Não, é uma pena, né? Porque ela teve essa infecção urinária em final de maio, né? Daria para ela Isso. ter tomado pelo menos uma dose da vacina. Talvez, não dá para a gente saber agora, mas o que a gente sabe é que sim, as gestantes precisam ser vacinadas, essa é uma das maneiras mais efetivas que a gente tem no momento de diminuir a gravidade dos casos, né? E que a gente precisa orientar bem as gestantes para que elas não tenham medo de tomar a vacina, porque um pouco também é porque elas ficam com medo, né, de procurar e tomar a vacina. Mas explicar a importância e, né, a segurança que a vacina tem para ser feita na gestação. Perfeito, é isso mesmo, gente. A gente conta com todo mundo aí nessa campanha, nessa orientação. A gente tem tido muitas reuniões, né? São Paulo, eu não sei aí vocês, mas São Paulo a gente já vacina as gestantes sem comorbidade, tá? Não só mais as com comorbidade. Então lá a gente já conseguiu que a Secretaria Estadual de Saúde adotasse. O Rio Grande do Norte, o Rio Grande do Sul, Minas Gerais, talvez tenham algumas outras, eu ainda não sei, que já estão vacinando as gestantes sem comorbidade, e as nossas duas próximas lutas como grupo é vacinar as gestantes com menos de 18 anos, né, e dar a segunda dose para as gestantes que receberam a primeira da AstraZeneca, né, que seja Pfizer, que seja outro esquema, mas a gente quer que elas recebam a segunda dose. Embora a gente saiba que a primeira dose confere 70% de proteção, ninguém sabe a duração dessa proteção até o momento. Então, a gente conta com vocês, né, para mandar as gestantes, mandar no sentido de orientar que elas sejam vacinadas, né, explicar para elas as necessidades. Eu recomendo, não sei se a Karen já botou no site, existe um link que chama Observatório Covid. Esse Observatório Covid foi criado pelo grupo da USP São Paulo, tá? Vocês podem ver toda a evolução de morte, ó, o estado do Paraná também vacinando gestantes sem comorbidade, excelente, tá? E a Karen botou, é muito interessante esse observatório, vocês conseguem ver o número de óbitos, o número de síndrome respiratória aguda grave, de gestantes no ano de 2020, 2021, inclusive da cidade de vocês, tá? Para vocês terem ideia, nós estamos tendo uma média de 40 mortes, tá, de mulheres no Brasil associadas à síndrome respiratória aguda grave, 40 a 44 mortes. Então, é muito sério o que nós estamos vivendo, né? Felizmente, esse caso parece que está tendo aí uma evolução, se Deus quiser vai sair, mas a gente tem tido muito óbito materno e puerperal a partir, por síndrome respiratória aguda grave, por Covid,
na população, que é o nosso foco de atenção, que é o ciclo gravídico puerperal. Então, a gente precisa desse esforço todo aí na vacina, né? Tá? Esse número de óbitos que a Silvana falou é 44 por semana. Semana. Por semana. Todo, né? Uma razão bem alta, sendo que em 2020 a gente tinha 10 por semana, que hoje está em torno de 40 a 44 por semana, óbitos por semana de mulheres no ciclo gravídico puerperal, né? Então, é bastante preocupante, por isso a gente insiste tanto na questão da vacinação, para diminuir a gravidade, né, do enfrentamento aí dessa doença. Bom, gente, ninguém quer falar mais nada, ninguém quer fazer pergunta, alguém quer se manifestar, porque a gente já está chegando no final do nosso horário, então a gente deixa livre para quem quiser participar, quiser dar algum testemunho, ou falar mais alguma coisa aqui. Bom, Vinícius, enquanto o povo não fala, tá? Eu quero te parabenizar. Certo? Bem completinho, foi fácil de discutir, né? Porque quando o caso vem assim bem apresentado, a gente tem pouca dificuldade. Eu acho que o serviço está de parabéns, certo? Coisas para acertar todos os nossos serviços temos. A gente não consegue avaliar todos os fluxos, embora a colega respondeu aqui, de não Covid, tem a parceria com a clínica, tem leito de UTI. Então, isso mostra uma boa organização do serviço, e isso, gente, vai fazer a diferença no resultado final. Tá? Sem dúvida nenhuma. Silvana, o Vitor está colocando duas questões aqui no chat, que é a questão vacinal. Devemos priorizar a primeira dose do Covid em relação à gripe e outras vacinas? Na questão vacinal, nós temos que priorizar a primeira dose Covid. Veja... Sil, você está congelando. E se pode ser feita junto. E as secretarias têm recomendado de intervalo entre elas. O CDC, semana passada, falou que a gente pode fazer tudo junto, tá? Mas a gente agora... porque a minha internet deve estar ruim. Então, aqui... no Brasil, a gente tem seguido as orientações de esperar 15 dias entre as vacinas, mas já foi liberado o CDC americano, inclusive, no mesmo dia, sem problema nenhum, tá? Mas as secretarias ainda vão se adaptar a isso. Se eu tivesse que priorizar uma vacina nesse momento, eu Dri? Oi, eu vou só resumir que está falhando muito, Silvana. Então, o que a gente tem orientado é que priorize nesse momento a primeira dose do Covid e pela ainda orientação do Brasil, aguardar 14 dias para fazer qualquer uma das outras vacinas, apesar de o CDC já estar liberando a vacinação ao mesmo tempo, né? No começo, como a gente estava tratando de uma vacina nova, nenhum país estava associando a vacinação. Estavam fazendo sempre com intervalos, porque se alguém apresentasse reação vacinal, para não achar que era reação cruzada entre vacinas. Mas, agora, depois do acompanhamento, já em alguns países com um número bastante elevado de pessoas vacinadas, viu-se que não teria problema administrar simultaneamente. Mas, para o Brasil, isso ainda não mudou. Então, a orientação que a gente está dando é realizar a vacinação para a Covid, nesse momento em que a gente tem um número de casos e mortes muito elevadas ainda na nossa população, e 14 dias depois fazer, sim, junto, gripe, DTPA, todo o resto que precisar vacinar, ok? Sil, eu só dei uma resumida porque estava travando muito a sua internet, ficou muito
Tá ótimo, eu vi que congelou, é isso aí, concordo com você, é isso mesmo. Se for priorizar uma agora, vamos priorizar a Covid, tá? Certo? Então é isso, pessoal. Muito Bom, bom estar aqui com gente, vocês. Obrigado também pela oportunidade, pela discussão, foi bem proveitosa, deu para a gente discutir e aprender também formas para melhorar o fluxo, né, do serviço, não só do nosso serviço, mas de outros serviços também. Tem várias pessoas de vários serviços diferentes participando, né, então sempre é bom a gente trocar experiências sobre casos difíceis, desafiadores assim. você está de parabéns pela apresentação, Vinícius, como a Silvana falou, estava bem completa, a gente conseguia entender o fluxo, foram só alguns detalhes, né, que a gente foi pensando ao longo da apresentação para entender, né, a condição que a paciente chegou, mas você apresenta muito bem, tá, de parabéns, como a R3 aí, sucesso para você. Espero que a gente tenha conseguido ajudar um pouquinho, e a gente está torcendo para que essa paciente saia, e dizendo para vocês também não ficarem tão desesperados, que essa complacência pulmonar ruim é bastante comum no COVID, e que, às vezes, a paciente vai melhorar, tem que só dar um tempo aí para ela, tá bom? Foi um prazer estar aqui com vocês essa manhã, e a gente fica à disposição, caso precise discutir em outros momentos, viu? Esse grupo nosso está sempre bastante disponível para discussão, para troca de discussão de caso que está acontecendo, que vocês têm dúvida, é só entrar em contato que a gente está sempre disponível para poder ajudar, tá bom? Foi um prazer, e a gente finaliza aqui. Tchau, gente. Obrigado. Tchau, gente. Tchau, tchau.